Abra a Bíblia, por favor. Livro de João, João capítulo de número 21. Versículos de número 15, 16 e 17. Todos acharam? Diga glória a Deus. Você que costuma, tem o hábito de acompanhar pelo telão, não esqueça que é importante que você anote aquilo que é importante para a sua vida, tá bom? Provavelmente no meio dessa ministração, algumas coisas que nós vamos liberar como profecia sobre a sua vida, elas vão fazer toda a diferença. Então, é importante que você anote isso, faça um risquinho, um traço na sua Bíblia, puxe uma setinha de lado, escreva ali, não tem problema não, meu irmão, pode rabiscar e escrever aquilo que Deus fala com você, porque não é pecado não, muito pelo contrário, isso vai servir de alimento em determinados momentos da sua vida. Evangelho de João, capítulo 21, versículo de número 15, 16 e 17. E depois de terem jantado, disse Jesus a Simão Pedro: Simão, filho de Jonas, amas-me mais do que a estes? E ele respondeu: Sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse-lhe então Jesus: Apacenta os meus cordeiros. Novamente tornou Jesus a dizer-lhe pela segunda vez: Simão, filho de Jonas, amas-me? E disse-lhe: Sim, Senhor, tu sabes que te amo. E disse-lhe Jesus: Apacenta as minhas ovelhas. Disse-lhe a terceira vez: Simão, filho de Jonas, amas-me? Simão se entristeceu por lhe ter dito a terceira vez: Amas-me? E disse-lhe: Senhor, tu sabes de tudo, tu sabes que eu te amo. E Jesus lhe disse: Apacenta as minhas ovelhas. Você pode dizer amém? Espírito Santo, por favor, fala mais uma vez com a tua igreja, fala mais uma vez com esse povo, Senhor, que eu sei que o Senhor ama, esse povo que o Senhor deu a sua vida no Calvário por eles. Em nome de Jesus, não despeça ninguém vazio nessa noite, Senhor, para a glória do teu nome. Vem responder às indagações da nossa alma e vem falar, Senhor, no profundo do nosso coração, em nome de Jesus, amém. Amada igreja, o tema desta mensagem é: qual o nível do seu amor a Deus? O tema é: qual o nível do seu amor a Deus? Qual é o tema, igreja? Muito bem. Estamos aqui diante de uma exposição bíblica, aonde Jesus ele traça um diálogo com João. Mas antes dele traçar esse diálogo com Pedro, aqui no livro de João, nós vamos perceber que ele teve um relacionamento muito íntimo com os seus discípulos. Por quê? Porque os seus discípulos haviam, no início do capítulo, eles haviam se frustrado por ter saído para pescar e não ter conseguido pescar. E quando eles estão voltando de uma frustração, eles percebem que na praia estava Jesus. Aqui, gente, Jesus já estava no corpo glorificado, ele já havia ressuscitado. Para você que gosta de anotar, você vai ver no capítulo de número 20, que ele trata a respeito da ressurreição de Jesus. Então aqui, Jesus já estava ressurreto, ele já estava em corpo glorificado, mas ele estava cumprindo a sua palavra, aparecendo aos seus discípulos, cumprindo aquilo que ele disse que faria. Muito bem, Jesus, ele é visto pelos seus discípulos, ele está na praia. Aonde Jesus está, tem um fogo, e em cima daquele fogo tem um peixe assando. E os discípulos olham, aparentemente, a princípio eles não identificam Jesus,
mas posteriormente eles vão identificar que é Jesus. Jesus fala com eles e Jesus diz para eles: vocês estão frustrados porque vocês não conseguiram pescar, então peguem a rede e joguem para o outro lado. E eles obedeceram, jogaram a rede para o outro lado, e aconteceu que naquele momento, diz a Bíblia, que eles conseguiram pescar 153 grandes peixes. Eles ficaram preocupados porque acharam de alguma forma que eles não dariam conta de arrastar aqueles peixes para fora da água. Pedro, quando identifica que é Jesus, ele fica com vergonha da presença do Cristo glorificado, porque ele era um pescador, então ele estava ali dentro do seu barco, sem camisa, desprovido de uma roupa, cuja qual ele poderia se apresentar diante do Cristo glorificado. Então, por essa vergonha, diz a Bíblia que ele se joga na água. E os discípulos vêm andando até que chegam à praia. E quando eles chegam à praia, eles identificam que é Jesus, eles identificam que é o Cristo. E Jesus então disse para eles assim: vinde e jantai. Versículo de número 12 do capítulo 21, Jesus diz para eles assim: vinde e jantai. E nenhum dos discípulos ousava perguntar quem era ele, se ele realmente era o Cristo, porque no fundo, eles sabiam que ele era o Senhor. Mas diz a Bíblia que Jesus então tomou o pão, deu a eles, semelhantemente o peixe, e já era a terceira vez que Jesus se manifestava aos seus discípulos depois de ter ressuscitado dos mortos. E o que é interessante é que aqui o Evangelho de João, que foi escrito originalmente no grego, Jesus então agora, ele vai empregar uma palavra para João, para distinguir no coração de João, de fato, o nível de amor que existia no coração de João por Jesus. Então, Jesus, ele vai fazer a primeira pergunta, no versículo de número 15, ele vai dizer para Pedro, aqui no Evangelho de João: Simão, filho de Jonas, amas-me mais do que a estes? Aqui, irmãos, essa palavra amor, ou amas-me mais do que a este, é uma palavra que ela tem origem do grego agapau. O que quer dizer agapau? Agapau significa amor sacrificial. Agapau significa o amor principal, o amor de Deus, o amor que Deus tem para conosco, o amor infinito, o amor puro. Eu não sei se vocês sabem, mas o amor na Bíblia, ele se distingue basicamente em três esferas: o amor ágape, que é esse que no grego ele chama-se agapau, o amor fileu e o amor eros. Deixa dar para vocês aqui uma definição desses três tipos de amor. O agapau eu acabei de falar, vamos defini-lo, vamos simplificá-lo como amor sacrificial. O amor fileu é o amor das amizades, é o amor que você tem pelos seus amigos, o amor que você tem pelos relacionamentos, é chamado biblicamente o amor das trocas. E o amor eros, irmãos, é o amor carnal, é o amor entre homem e mulher, é o amor da carne, é o amor que está relacionado à vida sexual. Então, nós encontramos na Bíblia o amor ágape, que é o agapau do grego, o amor fileu e o amor eros. Aqui, esse amor que Jesus está empregando nesse texto para Pedro, é exatamente o amor agapau. Então ele está falando para Pedro assim: Pedro, você me ama ao ponto de fazer sacrifícios por mim? E o interessante é que Pedro vai responder: Senhor, tu sabes que eu te amo. Mas esse amor que Pedro vai responder, no original do grego, ele já não é o agapau, já não é o ágape. Pedro, quando ele responde para Jesus: tu sabes que eu te amo, no original do grego, o grego diz que é o amor fileu. Ou seja, ele está dizendo para Jesus: Jesus, eu te amo, mas eu não te amo como eu deveria amá-lo. Eu não te amo da maneira que o Senhor merece que eu te ame. Eu não te amo ao ponto de fazer sacrifícios pelo Senhor, mas eu te amo. Não é um amor, sabe, irmão? Não é um Brastemp, mas
né? É um amor. Então, Jesus, ele vai insistir com ele. Jesus vai insistir com ele, você vai entender por quê daqui a pouco. Jesus então pergunta para ele novamente, tornou a dizer: Simão, filho de Jona, amas-me? Novamente Deus bate na mesma tecla: você me ama com amor agapau, com amor ágape. Jesus estava dizendo: você está disposto a se sacrificar se for necessário, você está disposto a ir além das suas forças, das suas circunstâncias, se for preciso. E ele novamente responde, diz a Bíblia: sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. E novamente ele fala do amor fileu, ele está falando do amor das trocas. Ele está dizendo assim para Jesus: gente, Senhor, eu te amo, não tem como eu não te amar, porque o Senhor me amou primeiro, porque o Senhor me arrebanhou quando eu ainda era um pescador, quando eu estava lá sem nenhuma perspectiva de vida na beira de um mar. O Senhor olhou para mim, o Senhor acreditou em mim, o Senhor investiu em mim, porque o amor fileu é o amor das trocas. A gente ama porque alguém fez alguma coisa por nós. Nós amamos porque essa pessoa é boa para com a gente. Nós amamos porque essa pessoa um dia nos estendeu a mão. Esse tipo de amor, igreja, é o amor que a Bíblia chama de amor fileu. Mas entendam-me, não era desse amor que Jesus estava falando, amém ou não? Jesus não estava falando do amor das trocas. Jesus estava falando de um amor original, de um amor sacrificial, de um amor que muitas vezes ele vai ser colocado à prova. E aí, então, quando Jesus pergunta para Pedro pela última vez, então Pedro responde: Senhor, tu sabes, versículo 17, tu sabes tudo, tu sabes que eu te amo. E o Senhor olha para ele e diz assim: então você vai e apacenta as minhas ovelhas. E o que é que Jesus está querendo dizer quando ele diz isso, gente? Jesus, ele está trazendo à memória de Pedro, quando Pedro o negou antes da crucificação. E Pedro havia dito, quando Pedro estava com Jesus antes da crucificação, Pedro havia dito para ele assim: Senhor, eu jamais te negarei. Pedro estava dizendo para ele: Senhor, eu jamais vou negar o seu nome, eu jamais vou abrir mão do teu nome. E na hora H, todos nós sabemos, vocês sabem disso, que ele falhou. Por quê? Porque ele ficou com medo. Ele ficou com medo dos romanos, ele ficou com medo de morrer. Diz a história que os romanos chegaram para ele e falaram: você não é um dos discípulos de Jesus? E ele diz: não sou eu. E os romanos dizem assim: mas você se parece com eles, você fala como eles. E ele diz: não sou eu. E a Bíblia diz que ele não só negou, a Bíblia diz que ele esconjurou. O que é esconjurar, igreja? Ele disse assim: eu não conheço esse desgraçado, eu não conheço esse miserável, esse homem pecador que foi morto nessa cruz, eu não conheço este homem. E isso para qualquer um de nós é algo muito pesado, é algo muito preocupante. A Bíblia relata que Pedro, ele depois que fez isso, ele chora amargamente. E aqui, no capítulo de João, aonde Cristo está conversando com Pedro, Jesus volta a fazer a mesma pergunta por 3 vezes, para que Pedro refletisse sobre essa resposta que ele estava dando, e ele reconhecesse que ele não podia ser fiel a Deus se ele não dependesse da graça de Jesus Cristo, que é liberada a todos nós. Deus estava levando Pedro através de Jesus, Deus estava levando Pedro através de Jesus a entender que esse amor fileu, ele é falho, ele é fraco, ele não é o suficiente para nos fazer permanecer junto a Deus na hora da desgraça, na hora da luta, na hora do problema. Mas o Senhor Jesus está levando a Pedro a uma outra dimensão. O que é maravilhoso é que Jesus, agora, irmãos, ele vai levar Pedro a uma outra dimensão. Diga: outra dimensão.
Que dimensão, pastor, é essa? A dimensão de um nível de amor perfeito. Mesmo Pedro tendo falhado, mesmo Pedro tendo negado, mesmo Pedro agora aqui tendo o amor fileu ainda intrínseco em si, ainda não estando praticando o amor ágape ou agapau, como diz o grego, agora Jesus, ele não desiste dele. Jesus não desiste de Pedro. Diga assim: Jesus não desiste de mim. Diga: Jesus não desiste de mim. Por que eu estou profetizando isso para você? Porque existem pessoas que ainda não entenderam isso, ainda não entenderam o amor de Deus para com a sua igreja, o amor de Deus para conosco. Ele não é o amor fileu, não é o amor eros, não. O amor de Deus para com a sua igreja é o amor agapau, é o amor ágape, é o amor sacrificial. Por isso que quando você lê lá em João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que Ele deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. João está falando do amor agapau, o amor sacrificial. Você erra, Deus te ama. Você falha, Deus te ama. Você cai, Deus te ama. Você está fraco, Deus te ama. Você está quase morrendo, Ele te dá vida. Você está quase caindo, Ele pega você pelo seu braço. Você peca, Ele te perdoa. Você não consegue orar, Ele manda o Espírito Santo para orar por você com gemidos inexprimíveis. E o que é isso, pastor Moisés? É o amor ágape, é o amor agapau, é o amor sacrificial, é o amor de Deus. Receba Ele sobre a sua vida, sendo derramado nessa noite sobre a vida da igreja, o amor incondicional de Deus. Mas a gente sempre acha que os nossos pecados são maiores do que o amor de Deus. Ainda existem pessoas que acham que os seus erros e as suas falhas são maiores do que o amor de Deus. Infelizmente, ainda existem pessoas que acham que o seu erro, a sua falha é maior do que a capacidade de Deus de perdoar. Infelizmente, ainda existem pessoas que não conseguem caminhar com Deus porque não entenderam o amor de Deus, não conseguem viver com Cristo, porque não entenderam o sacrifício de Jesus na cruz do Calvário, não entenderam que Ele se fez maldito por causa de nós, não entenderam que Ele foi pendurado naquele madeiro por causa dos nossos pecados. Ali naquele madeiro estava sendo cravado sobre o Filho de Deus os nossos pecados, e mesmo Ele podendo descer de lá, Ele não desce. Mesmo Ele podendo não morrer naquela cruz, Ele morre. Mesmo Ele não precisando passar pelo Calvário, Ele vai passar. Por quê? Porque o amor dele é um amor infinito, é o amor agapau, é o amor ágape, é o amor sacrificial, é o amor que te compreende mesmo quando nem você mesmo consegue se entender, é o amor que acredita em você quando ninguém acredita mais em você, quando todo mundo te abandona, quando todo mundo te ameaça, quando a vida te encurrala, quando você olha e só vê escuridão e oposição. O Senhor, Ele aparece como a luz que brilha nas trevas e Ele diz: eu acredito em você, eu acredito na tua vida, eu acredito na tua chamada, eu acredito no teu ministério. Deus está falando para a igreja nessa noite: vocês têm ministérios, vocês têm chamado de Deus nas vossas vidas. Deus chamou vocês para florescer e para prosperar, e Deus acredita em você. Teu marido não acredita, tua esposa não acredita, os teus filhos duvidam de você, os teus vizinhos, eles não acreditam nem que você é de Deus, mas Deus está dizendo para você nessa noite: eu acredito em você, porque o meu sacrifício não foi em vão na cruz do Calvário. O que Deus estava dizendo para Pedro? Pedro, eu conheço você. Por que Ele faz questão de perguntar 3 vezes para Pedro? Porque Ele estava quebrando os estigmas na vida de Pedro. Ele estava levando Pedro a confessar o amor a Ele, na mesma medida que ele negou. Pedro negou 3 vezes e o galo cantou. Aqui Jesus está levando ele em corpo glorificado, Jesus está levando ele a confessar, para receber o perdão, para ser usado por Deus. Deus aceita o amor fileu, Deus aceita o amor da troca. Deus não vai exigir de você algo que você não pode dar para Ele. Eu conheço um monte de gente que fala por aí:
Ah, pastor, quando eu tiver muito dinheiro, eu vou na igreja lá para ajudar em alguma coisa. Outro diz assim: pastor, quando eu estiver totalmente liberto, quando eu estiver totalmente sarado, eu vou para a igreja para servir a Deus. Agora, por enquanto, eu não posso, porque eu tenho defeitos, eu tenho falhas, eu tenho erros, como se o Senhor estivesse procurando pessoas perfeitas para usar, como se Deus estivesse procurando pessoas perfeitas. Querido, nós precisamos entender, a igreja no Brasil, ela precisa entender que Ele é perfeito, Ele é Deus, Ele é santo, Ele é puro. E nesse texto de João, Ele está mostrando para mim e para você, mesmo Pedro dizendo para Ele: Senhor, eu te amo, mas eu não amo como deveria. Eu te amo, mas o meu amor, Senhor, é um amor das trocas, é um amor fileu, é um amor do amigo. É por isso que Jesus pergunta para ele, na primeira pergunta, Jesus diz: amas-me mais do que a estes? Versículo de número 15, a parte B. Amas-me mais do que a estes? Igreja, sabe o que Jesus está querendo dizer aqui? Ele está dizendo assim: eu quero saber, Pedro, se o amor que você tem por mim é igual ao amor que você tem pelos seus amiguinhos. Se o amor que você tem a mim é igual o amor que você tem pelos seus colegas, pelo seu trabalho. Eu quero saber, Pedro, se o amor que você tem por mim é igual, Pedro, o amor que você tem pelo seu marido, pela sua esposa, pelos seus filhos. Eu quero saber isso, Pedro. Eu preciso que você me diga a verdade. Eu preciso que você me diga qual é o nível de amor que você tem, porque você não tem noção do que eu tenho para fazer na tua vida, Pedro. O que eu tenho para fazer na tua vida é coisa gloriosa, é coisa grande, Pedro, mas para que isso aconteça é preciso você andar na verdade, é preciso que você me diga a verdade, é preciso que você me fale. E Pedro, ele não abre mão da verdade, ele vai falar, Senhor, eu te amo com amor fileu, Senhor, eu não te amo como eu deveria, tu sabes, Senhor, que eu te amo, Senhor, mas eu ainda não te amo da maneira que eu deveria amar. E aí então, gente, quando você fala a verdade para Deus, Deus, ele aceita a sua verdade. Diga assim comigo: Deus, ele aceita a nossa verdade. Gente, Deus não ignora você porque você fala a verdade para Ele. Deus, ele não te repudia porque você fala a verdade para Ele. Deus, ele não vai te jogar fora porque você falou a verdade para Ele. Muito pelo contrário. Deus, quando você fala a verdade, Ele usa a verdade para te libertar. Jesus disse assim: a verdade liberta. Conhecereis a verdade vos libertará. Ele vai usar a verdade do coração de Pedro para mesmo assim acreditar em Pedro. E o que é maravilhoso, mesmo Pedro imperfeito, mesmo Pedro no amor fileu, agora Deus vai aceitar o amor de Pedro e vai começar a usá-lo. Pastor, como é que o senhor me prova que Deus vai começar a usá-lo? Gente, é muito simples. A última parte do versículo 17, Deus, ele repete novamente para Pedro, ele diz assim: Pedro, apacenta as minhas ovelhas. Pedro, cuida das minhas ovelhas. Gente, presta atenção nisso aqui, ó. Esse momento aqui, quando está acontecendo esse texto aqui, eles estavam prestes a viver Atos, capítulo de número 2. Eles estavam prestes a viver uma experiência tremenda com o Espírito Santo. Eles estavam prestes a ser revestidos de poder, e o sentimento que predominava o coração de Pedro era o seguinte: eu não sou digno, eu não mereço. O sentimento que predominava o coração de Pedro era o seguinte sentimento: João vai ser cheio e eu não vou. João, ele vai ser usado, eu não vou. André vai ser uma bênção e eu não vou. Felipe vai ser uma bênção e eu não vou. Bartolomeu vai seguir dentro do ministério e eu não vou. Felipe vai ser um sucesso e eu não vou. Por quê? Porque o meu amor, ele não é o suficiente para que eu seja usado por Deus. Os discípulos estavam todos reunidos. O que eu quero levar você a entender nessa noite é que tem muita gente que
está bloqueado porque ainda não entendeu o amor de Deus. Você ainda não entendeu que Deus, Ele vai usar você para a glória do nome dEle, e Ele aceita o seu amor, ainda que seja pequeno. Ele pode aumentá-lo, ainda que seja insignificante. Ele pode fazer crescer. Ele aceita você do jeito que você é. Ele é quem vai te transformar, Ele é quem vai te lapidar, Ele é quem vai te preparar, Ele é quem vai te levar além das circunstâncias. E a pessoa às vezes fica como Pedro estava. Poxa, eu neguei, eu falei que eu não conhecia, eu disse que eu não conhecia, o galo cantou, as pessoas ali foram testemunhas, e agora eu não vou desfrutar do melhor, eu não vou desfrutar. Mas diz a Bíblia Sagrada que o Senhor, Ele não excluiu Pedro do plano celestial, Ele não execrou Pedro, porque Deus não exclui ninguém, é a pessoa que se exclui sozinho. Toca nessa princesa, nesse príncipe que está do seu lado educadamente e diz assim para ele assim: o Senhor, Ele sempre vai te aceitar. Ele ama você, Ele ama a sua vida, Ele tem um plano para você, Ele tem um plano para você. Você pode chegar aqui nessa noite e dizer assim: mas pastor, eu sou errado, eu falho, pastor, eu sou uma pessoa podre de princípios, a minha mente é uma mente suja, podre. Você acha que você está fazendo o que aqui? Você acha que Deus te trouxe aqui por quê? Você acha que Deus, Ele preparou essa porta para estar aberta por quê? É porque Ele te ama, é porque Ele te quer, é porque Ele é apaixonado por você, é porque o amor dEle é um amor sacrificial. Ele não ia colocar o filho dele na cruz do Calvário sem propósito. Igreja, não ouça a voz do diabo que diz: você não pode, você não é ninguém, você não tem valor, você errou ontem, você falhou hoje, você brigou com a família. Ei, em nome de Jesus, você só precisa entender uma coisa: eu falho, mas Ele não falha. Eu erro, mas Ele não erra. Eu peco, mas Ele não peca. Eu caio, mas Ele não cai. Eu escorrego, Ele nunca escorrega. Ele sempre está de pé. Por quê? Porque Ele é o Todo-Poderoso, e Ele pode segurar na tua mão e fazer de você uma pessoa de honra para a glória do nome dEle. Pedro estava pensando: está tudo acabado para mim. E Jesus aparece e diz assim: tem nada acabado, apacenta as minhas ovelhas. Eu vou te dar uma chance, eu vou te dar uma oportunidade. Eu vou novamente, Pedro, abrir uma chance para você. Eu vou te dar. É como aquele aluno que ele faz uma prova e ele não vai muito bem, e ele, por ser um aluno dedicado, às vezes com muita dificuldade, mas por ele ser um aluno dedicado, ele recebe do professor uma segunda oportunidade, uma segunda chance. Por quê? Porque ele olha nos olhos do professor, o professor olha para ele e vê que mesmo ele tendo dificuldades, ele é uma pessoa dedicada, ele sabe aonde quer chegar, ele sabe quem é que o chamou, ele conhece no sangue de quem ele foi lavado, ele sabe no sangue de quem ele foi redimido, ele conhece o sacrifício de Jesus. Agora, obviamente que Deus, Ele quer que todos nós tenhamos o amor ágape em nós. Amém ou não, igreja? Obviamente que Deus, Ele quer que todos nós tenhamos o amor agapau. Agapau é o original do grego, que foi escrito no Novo Testamento, que significa amor sacrificial. Deus, Ele quer. Mas a vida cristã é uma vida de aprendizados, é um aprendizado contínuo, e a graça de Deus através do Espírito Santo é que vai trabalhar em nosso coração a cada dia, que vai fazer uma transformação em nós, até, segundo a Bíblia, nós atingirmos o ideal, diz Paulo, a estatura de varão perfeito. E como é que eu posso atingir essa estatura de varão perfeito? Buscando em Deus, através de uma oração sincera, do estudo humilde da palavra de Deus, abrindo o coração sempre, estando disponível. Aí nós podemos deixar que o Espírito Santo, Ele complete a obra em nós. Então, educadamente comigo nessa noite, levante a sua mão direita e diga assim: Espírito Santo,
pode completar a boa obra em minha vida. Vale um aplauso ao Senhor? Vale? Quando a gente olha para Pedro, você vê as seguintes virtudes na vida de Pedro: um homem rude, um homem grosseiro, um homem impaciente, que parte para cortar a orelha do servo do sumo sacerdote quando eles chegam no Getsêmani para prender Jesus, um camarada orgulhoso, ranzinza, mas ainda assim Jesus está dizendo aqui: apacenta as minhas ovelhas. Jesus está dizendo: eu ainda acredito em você. Eu acredito que você pode sair desse caos. Eu acredito que você pode ser uma bênção. Eu acredito que você pode ser uma glória. Eu acredito que a glória de Deus pode entrar na tua vida e fazer de você uma bomba na mão de Deus. E a vergonha vai se transformar em dupla honra. Aqueles que não acreditaram, eles vão abaixar a cabeça um dia e vão dizer: de verdade essa pessoa servia a Deus e Deus fez algo maravilhoso na vida dela. A história do Evangelho é assim, a história da Bíblia é assim. Deus pegou pessoas insignificantes, pessoas que não tinham expressão, pessoas que não tinham esperança, e transformou essas pessoas em pessoas que vieram glorificar o nome de Deus. Quem era Moisés? Moisés, ele era um sério candidato a morrer num barquinho dentro do rio Nilo, mas o que Deus fez com Moisés? Deus transformou Moisés no libertador de Israel. Quem era Gideão? Gideão era um menino que era o menor na casa do seu pai, a sua família era a menor em Israel, e Deus pegou Gideão e fez ele o libertador de Israel, e ele conseguiu com 300 homens matar um grande exército e entrou para a história. Quem era Sansão? Sansão era um menino que tinha para si apenas um voto, ele tinha uma palavra de Deus para a vida dele: você será um nazireu de Deus, sobre a sua cabeça não passará navalha, e nem bebida forte chegará à sua boca, e a autoridade e o poder de Deus estará sobre você. Ele começa a matar filisteu, ele começa a destruir pessoas. Por quê? Porque ele tinha uma palavra de Deus sobre a vida dele. Ah, pastor, mas ele morreu, ele terminou mal porque ele desacreditou do projeto de Deus na vida dele, ele se deixou seduzir pelo mundo e pelas investidas do diabo. E você pode andar na contramão, você pode dizer: Senhor, eu não vou cair no mesmo buraco, mesmo que o meu amor seja pequenininho em relação ao Senhor, mesmo que eu esteja distante de Deus, mesmo que eu não sinta mais a tua glória como antes, mas o Senhor pode fazer uma obra na minha vida. O Senhor aceita o meu amor mesmo pequeno, o Senhor aceita o meu coração mesmo ferido, o Senhor aceita o meu chamado mesmo abatido. Deus ainda tem um plano e um projeto para a sua vida. A partir daqui, o que vai acontecer com Pedro? O que vai acontecer com Pedro? Veja, Pedro agora, ele está junto com os apóstolos. Diz a Bíblia que agora eles se reuniram. Aqui a partir do versículo de número 4, eles se juntaram em Jerusalém para esperar a promessa do Pai. E agora, diz a Bíblia, João batizou com água, mas vós sereis batizados no Espírito Santo, não muito depois daqueles dias. Veja, igreja, Pedro ele continua inserido no contexto. Pedro está junto dos discípulos. Pedro não era como João, mas ele estava inserido no contexto do projeto celestial. Ele estava ali. Deus não separou Pedro, Jesus não execrou Pedro, ele não jogou Pedro para fora. Novamente eu repito, Jesus não põe ninguém para fora, nós que nos colocamos fora do contexto celestial, e Deus não quer ninguém fora do seu contexto de salvação. Pelo contrário, Ele tem um projeto novo e lindo para você, Ele tem uma glória que nem você conhece para derramar sobre a sua vida.
Pedro está aqui. Diz a Bíblia que eles agora escolheram Matias. Atos capítulo de número 1, versículo de número 15 a seguir. Eles agora escolheram Matias. Matias entrou no lugar de Judas. A história se desenrola. E eles estão aguardando em Jerusalém o derramamento do poder de Deus. E quando chega o capítulo de número 2 do livro de Atos, diz a Bíblia que cumpriu-se a palavra do Senhor, o dia do Pentecoste. E o que aconteceu naquele dia? Aconteceu naquele dia o que aconteceu aqui domingo passado. A glória do Senhor encheu a casa, a glória do Senhor encheu pessoas, a glória do Senhor tomou a boca de um, tomou a boca de outro, tomou a vida de um, tomou a vida do outro. E a Bíblia diz que línguas foram repartidas como que de fogo, e a igreja começou a falar em outras línguas, conforme o Espírito lhes concedia que falasse. O que é isso, pastor Moisés? Isso chama-se revestimento de poder. E o que é revestimento de poder, pastor? A própria palavra já diz. Revestimento é vestir de novo. Você já tem, mas ele aumenta o teu nível de capacidade. O Espírito Santo já está em você, mas ele te sela de uma maneira diferente. O Espírito Santo já está na tua vida, mas agora ele te dá poder, agora ele te dá autoridade, agora ele te enche de tal maneira que você passa a viver de uma maneira diferenciada em Deus. Isso aconteceu com Pedro, pastor. Veja na Bíblia. Depois que cumpriu-se o dia do Pentecoste, o revestimento veio sobre todos eles. Eles foram cheios do Espírito Santo, começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito lhes concedia que falasse. E em Jerusalém estavam os religiosos. Quem eram os religiosos? Aqueles que se levantavam contra a propagação do Evangelho. E eles tentaram impedir a propagação do Evangelho. E sabe o que aconteceu? Veja a partir do versículo de número 14 do capítulo 2 do livro de Atos. Pedro, porém, quem é, gente? Quem é que está aqui sendo falado pela Bíblia? Qual é o nome dele? Qual é o nome dele? Pedro, porém, pondo-se em pé com os 11, levantou a voz e disse-lhes: varões judeus e todos os que habitais em Jerusalém, seja-vos isto notório e escutai as minhas palavras. Estes homens não estão embriagados como vocês pensam, sendo esta a 3ª hora do dia, mas isto é o que foi dito pelo profeta Joel. E o que foi que o profeta Joel disse, pastor Moisés? Lá no Antigo Testamento, o profeta Joel disse: nos últimos dias acontecerá, diz o Senhor, que do meu Espírito derramarei sobre toda a carne, e os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão, e os vossos jovens terão visões e sonhos, e os vossos velhos sonharão sonhos, e também do meu Espírito derramarei sobre os meus servos e minhas servas naqueles dias, e profetizarão, e farei aparecer prodígios em cima no céu, e sinais embaixo na terra, fogo, vapor e fumaça. Sinais e prodígios na terra, sinais e prodígios na terra. O que foi que nós podemos presenciar aqui no domingo passado, diante de Deus, do altar de Deus? Sinais e prodígios, sinais e prodígios, pessoas sendo saradas, pessoas sendo libertas, pessoas sendo cheias do Espírito Santo de Deus, pessoas sendo transformadas pelo poder de Deus. E quem eram essas pessoas? Eram pessoas como Pedro, pessoas desacreditadas, pessoas que um dia negaram o nome do Senhor, pessoas que um dia tiraram sarro de crente, pessoas que um dia tiraram sarro do Evangelho, pessoas que um dia zombaram de Deus, pessoas que um dia deram risada porque viram alguém cheio do Espírito Santo de Deus, levantando a mão, glorificando a Deus e orando em línguas estranhas. Não entenderam isso e riram. Hoje, essas pessoas, por saberem quem Deus é, Deus lhes deu uma oportunidade de também passarem pela mesma experiência, de serem cheios do poder de Deus. A mesma coisa que o Senhor fez com Pedro, Ele está fazendo nos dias de hoje, dando oportunidades para que a glória dele seja estabelecida em pessoas fracas e frágeis. Você não pode, mas Deus pode fazer na sua vida. Você não tem força nenhuma, mas Deus ele é forte o suficiente para te fortalecer.
Você não consegue pela sua própria força, mas o Senhor, Ele te fortalece. Ah, pastor, eu não consigo. Pastor, não tem jeito. Às vezes eu estou fraquinho. Deus está te dizendo nessa noite: eu sou a sua força. Acredite em mim. Eu vou fazer com você como fiz na vida de Pedro. Não importa se o teu amor a Deus é um amor fileu. Não importa se você ainda não o conhece intimamente. Não importa o seu nível de relacionamento. Mas Ele está te dizendo: eu posso aumentar o seu nível de relacionamento. Eu posso te levar além das circunstâncias. O que aconteceu? Aconteceu isso aqui, ó. Versículo de número 37. Põe aí, meu filho. Pedro começa a pregar. Pedro, cheio do Espírito Santo, começa a pregar. Pedro começa a falar do amor de Deus. E a Bíblia diz no versículo 37: ouvindo eles isto, compungiram-se em seu coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, varões e irmãos? E disse-lhes Pedro: a mensagem de Deus para vocês é essa. Você não acredita que Deus pode te usar? Você não acredita que Deus pode te levantar? Você não acredita que Deus pode fazer de você uma grande pessoa? Você não acredita que Deus pode perdoar os seus pecados? Você não acredita que Deus pode fazer de você uma pessoa de honra? Você não acredita que tudo que falaram a teu respeito, as pessoas vão ter que reconhecer a segunda glória? As pessoas vão ter que reconhecer o segundo estado, o estado da glória, o estado da obediência, o estado da oportunidade em Deus para a sua vida. Você não entende, mas as pessoas vão ver. Então a mensagem de Pedro agora era essa: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo, porque a promessa vos diz respeito e aos vossos, e a todos os que estão, e a tantos quantos Deus, o nosso Senhor. Levanta a sua mão direita aí, pelo amor de Deus, e diga comigo: não tem ninguém que não possa ser alcançado. Aquele parente que está longe, ele pode ser alcançado. O teu filho pode ser alcançado. A tua mulher pode ser alcançado. O teu esposo pode ser alcançado. Os seus parentes podem ser alcançados. Ribeirão Pires será alcançado. Abra o teu coração para Deus. Se tiver meia dúzia aqui nessa noite que pode exaltá-lo com a sua boca e dizer: Senhor, enche-me de novo. Faz de mim, Senhor, um vaso novo. Usa-me como o Senhor usou Pedro. Você vai ver o amor de Deus, o agapau, começar a entrar em você, o amor sacrificial de Deus. Ele vai penetrar no seu coração, ele vai penetrar na sua vida, ele vai penetrar na sua casa, e algo extraordinário vai acontecer. Deus está dizendo: a promessa diz respeito a vós, a promessa diz respeito aos seus filhos e a todos aqueles que estão longe, aqueles quantos Deus, o nosso Senhor, chamar. Aleluia, aleluia. Com Deus não tem prediletos, com Deus não tem queridinhos, com Deus não tem melhor, não tem pior, com Deus não tem grande, não tem baixo, com Deus não tem gordo, não tem magro, com Deus não tem branco, não tem preto, com Deus não tem bilionário e pessoas miseráveis. Com Deus Ele nos olha no mesmo prisma, no mesmo nível, e Ele diz: a minha palavra é para todo aquele que crê, o meu evangelho é para todo aquele que recebe, o meu amor é para todo aquele que aceita, a minha palavra é para todos os corações que se abrem. Todos aqueles que receberem o dom do Espírito de Deus, Ele vai invadir, Ele vai entrar. Não tem melhor, não tem pior, não tem grande, não tem pequeno, não tem. Com Deus Ele nos olha de uma só maneira. Pastor, mas Pedro, ele disse para o Senhor: o meu amor não é suficiente. E Deus, Ele olha para Pedro através de Jesus e diz assim: quem diz que eu preciso do seu amor para me relacionar com você? É o meu amor por você. Pedro, antes que você me amasse, eu já te amei. Pedro, antes que você me escolhesse, eu já te escolhi. Antes que você chamasse pelo meu nome, eu já conheci
conhecia o seu. Antes de você entrar nessa igreja, Deus já sabia da sua história. Você não veio aqui hoje porque você quis, você veio aqui hoje porque no livro de Deus, na agenda do céu, já estava marcado essa agenda, e você só veio cumprir o seu chamado. O que Deus faz na vida daqueles que abrem o coração e aceitam? Diz a Bíblia que Pedro e João estavam na porta do templo chamado Formosa, capítulo 4 do Evangelho de Jesus Cristo, o Evangelho de Atos da igreja, ou Atos dos Apóstolos, como você queira pronunciar. E diz a Bíblia que eles estavam ali, e na porta do templo havia um homem que constantemente era colocado ali. E diz a Bíblia que eles estavam falando ao povo, e vieram os sacerdotes, e o capitão do templo, e os saduceus, e ali, doendo-se muito de que ensinassem o evangelho ao povo e anunciassem Jesus e a ressurreição dos mortos, eles pegaram esses dois e prenderam e colocaram na prisão até o outro dia, o dia seguinte, pois já era tarde da noite, e todos ouviam a palavra e criam, e chegou o número, diz a Bíblia, desses homens a quase 5.000 pessoas que foram impactados pela pregação de Pedro. Quem é que estava pregando aqui, gente? Quem é que estava aqui falando de Jesus, gente? Quem é que estava falando da ressurreição de Jesus, meus irmãos? Diga assim comigo: Jesus pode, mesmo com as minhas fraquezas, Ele pode me levantar, Ele pode me usar. Agora você só fale se você quiser, só repita se você sentir a presença de Deus, se você perceber Deus em você, se você for tocado pelo Espírito Santo de Deus. Agora você só diga se você quiser, não porque eu estou te pedindo. Se você sentir no seu coraçãozinho a presença de Deus, aí você diga assim: Senhor, usa minha vida, usa a minha vida. Você quer ser usado pelo Senhor, você quer voltar a ser usado por Deus, você quer voltar a ser uma bênção na mão de Deus, você quer voltar a ser um profeta de Deus, você quer voltar a fazer a diferença, você quer voltar a ser diferente para a glória do Senhor, você quer voltar a refletir a glória de Deus, você quer voltar a ser um homem cheio da presença de Deus e a palavra de Deus na sua boca ser verdade. Então diga comigo nessa hora: Espírito Santo, eis-me aqui, pode encher o meu vaso, pode me tocar, pode falar comigo, pode me modificar segundo a tua palavra. Sabe por quê que Jesus estava insistindo com Pedro em relação ao amor agapau e o amor fileu? Porque Jesus sabia que iria chegar esse momento. Jesus sabia que ia chegar o momento em que os adversários os colocariam na prisão. Jesus sabia que ia chegar o momento em que tentariam parar os seus discípulos. Jesus sabia que ia chegar o momento em que a multidão, o povo se levantaria contra os seus discípulos, e prendendo-os, eles iriam tentar impedir que o evangelho se propagasse. Satanás aqui usando essas pessoas que, inconscientes, sem saber que estavam sendo usadas pelo inimigo, eles tentavam impedir. E o que aconteceu? Aconteceu, versículo 5, aconteceu no dia seguinte. Reuniram-se em Jerusalém os seus principais, os anciãos e os escribas, e Anás, o sumo sacerdote, Caifás e João, e Alexandre, e todos quantos haviam da linhagem do sumo sacerdote. Pondo-se no meio, perguntaram: com que poder ou em nome de quem fizestes isto?
E Pedro, cheio da presença de Deus, ele responde, cheio do Espírito Santo. Cheio de quê, gente? Principais do povo, e vós, anciãos de Israel, visto que hoje somos interrogados acerca do benefício feito a um homem enfermo e do modo como foi curado, seja conhecido de vós todos e de todo Israel, que em nome de Jesus Cristo Nazareno, aquele a quem vós crucificastes e a quem Deus ressuscitou dos mortos, em nome desse é que este está são diante de vós. Ele é a pedra que foi rejeitada por vós, os edificadores, a qual foi posta por cabeça da esquina, e em nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há dado entre os homens, pelo qual devamos ser salvos. E então eles, vendo a ousadia de Pedro e João, e informados de que eram homens sem letras e indoutos, se maravilharam e tinham conhecimento de que eles haviam estado com Jesus. Mas o mais lindo disso tudo, gente, é como a história vai encerrar. Porque a história vai encerrar da seguinte maneira: o mesmo Pedro, vou ler esse texto para vocês. O mesmo Pedro que havia dito para Jesus: Jesus, eu te amo, mas o meu amor não é ágape, o meu amor não é o agapau, não é sacrificial, é o amor fileu. Agora transformado pela oportunidade que o Senhor Deus havia dado a ele, através de Jesus, e cheio do Espírito Santo, agora ele vai dizer isso. Primeira epístola de Pedro. Olha o que Pedro vai escrever. Primeira epístola de Pedro, capítulo 1, versículo 3. Ele diz: bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua grande misericórdia nos gerou de novo. Nos gerou? O que Pedro estava precisando naquele momento, quando Jesus falou com ele lá no capítulo 21 do Evangelho de João, era entender que Deus podia gerar nele uma nova criatura. O amor podia crescer, o amor podia mudar, ele podia ser transformado. Aquilo que era fileu podia ser transformado em ágape. Aquilo que era um amor de relacionamentos frágil, humano, podia ser transformado num amor sacrificial. Aquilo que parecia estar perdido aos olhos de Pedro poderia novamente ser retomado por causa de Jesus. Então ele agora, entendendo, ele começa a escrever. Aquele homem que era esse homem que eu mostrei para os irmãos na Bíblia Sagrada, agora ele está dizendo aqui: eu fui gerado de novo, eu fui gerado de novo pela misericórdia de Deus. Ele nos gerou de novo para uma viva esperança, para a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança incorruptível, incontaminável e que não se pode murchar, guardada nos céus para nós, que mediante a fé está guardado nas virtudes de Deus, para a salvação já prestes para se revelar no último tempo. Ele estava dizendo assim: eu fui salvo no último minuto. Não era para eu estar sendo contado com os 12 discípulos de Jesus. Assim como Judas foi substituído por Matias, eu também poderia ter sido substituído, mas eu entendi o chamado de Deus, e Deus aceitou o meu amor. Ele aceitou as minhas fragilidades, Ele aceitou as minhas fraquezas, Ele aceitou as minhas derrotas, e Ele transformou as minhas derrotas em glória, para a honra e o poder do seu nome. Hoje eu sou uma nova criatura gerada nele. Olha o que ele está dizendo, gente. Aleluia. Versículo 13, ele diz: portanto,
Agora ele está falando para a igreja. Agora ele é o apóstolo de Jesus, o homem que viveu a experiência. Agora ele diz: portanto, agora cingindo os lombos do vosso entendimento, sede sóbrios e esperai inteiramente na graça que se vos ofereceu na revelação de Jesus Cristo. Gente, o que é graça? Segundo a Bíblia Sagrada, graça é favor imerecido. Graça é a bênção que nós recebemos sem merecer. Graça é a oportunidade que nos é dada mesmo quando nós não merecíamos, mesmo quando nós éramos pecadores dos pecadores, os piores que éramos. O Senhor, ele derramou a sua graça sobre nós. Então ele vem dizendo agora aqui, ele fala que é a graça de Jesus, como filhos obedientes por causa da sua graça, não vos conformando com as concupiscências que antes havia em vossa ignorância, mas como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos em toda a vossa maneira de viver, porque está escrito: sede santo, porque eu sou santo. E se invocais por Pai aquele que é sem acepção de pessoas, julga segundo a obra de cada um, andai em temor durante o tempo da vossa peregrinação. Fique de pé, por favor. Temos na Bíblia quem foi Pedro e no que ele se tornou. E ele é o quê? Ele é um exemplo. Diga comigo, por favor. Pedro é um exemplo a ser seguido. Quem sabe você chegou aqui nessa noite e a sua condição humana, no seu intelecto, é a pior que você possa imaginar. Quem sabe você chegou aqui nessa noite, você olha para você mesmo, você diz assim: jamais eu serei alguém diferenciado no reino de Deus. Jamais eu serei um homem de bem, um pai. Jamais eu serei uma mulher feliz. Jamais eu alcançarei esses benefícios comuns daqueles que servem a Deus, ter uma boa família, ter filhos abençoados. Jamais. Jamais eu conseguirei sarar as minhas dores, os meus traumas, porque foi gerado um trauma em Pedro desde o dia em que ele negou o Senhor. Ele nunca mais se sentiu a mesma pessoa. Por isso é que quando Jesus questiona ele a última vez, ele diz assim: Senhor, tu sabes de todas as coisas, tu sabes de tudo. Mas o Senhor está dizendo para você: filho, você pode fazer a diferença. Você pode fazer a diferença. Apenas abra o seu coração, porque eu vou usar você. Eu vou usar você na sua casa, eu vou usar você na sua família, eu vou usar você no meio dos seus irmãos, eu vou usar você para aqueles que não acreditam. Eu vou usar porque eu sou Deus, eu sou Deus. Se o Senhor, gente, recuperou Pedro, Ele pode nos recuperar. Ele pode recuperar o nosso tempo perdido. Ele pode tirar o tempo da vergonha e fazer um tempo de honra. Ele é Deus. Agora, igreja, o que Deus quer que nós entendamos nesse tempo é que não adianta tão somente a gente ficar cantando: transforma-me segundo a tua palavra. Não, nós precisamos entrar na transformação de Deus. Nós precisamos nos inconformar com nós mesmos, como diz Romanos 12, e dizer: Senhor, eu quero mais de Deus, eu quero mais de Deus, eu quero ser cheio da tua presença, e aonde eu chegar, Senhor, eu quero ser a diferença, eu quero fazer a diferença, Senhor, no meu trabalho, na minha faculdade, na minha família, no meio dos meus amigos, eu quero fazer a diferença. Que seja uma verdade. Feche os seus olhos, por favor.